Olá a todos e bem-vindos ao nosso podcast Erasmus. E agora, hoje tem comigo o Daniel Tavares para nos falar da sua experiência de Erasmus em Łódź, na Polónia. Olá, Beatriz, obrigado por me terem convidado. Vamos lá começar. Pronto, antes de mais, Łódź sempre foi a tua primeira escolha. Como é que funciona o teu processo de seleção? Assim, não foi a primeira escolha. Eu acho que quando vamos de Erasmus devemos decidir o que é que queremos da experiência. Se queremos estudar, se queremos um misto, se queremos mais diversão. E como eu queria um misto, mas também mais divertido do que estudar, acabei por escolher a Polónia. Era para ir para a Eslovénia, mas como o meu colega Castro ia sozinho, chateou-me e eu acabei por ir com ele. E foi uma boa decisão. Pois eu ia te perguntar como é que foi a reação quando soubeste que tinhas calhado lá. Eu fiquei na Eslovénia, mas depois, não sei como é que está a funcionar agora, mas na altura a professora Raquel Chamber existiu uma última reunião em que podias decidir se querias mudar mediante as vagas existentes e eu acabei por mudar na última reunião, por isso não foi bem decidir, mudei no fim mesmo. Ok. E como é que foram os teus preparativos para a viagem, para Erasmus? És daquelas pessoas que planeia com imensa antecedência ou foi tudo mais decidido em cima da hora? Não. Vamos chegar lá e vemos? Como é que foi zero antecedência, foi em cima da hora. A única coisa que planeei com mínima antecedência foi a estadia, porque na altura que temos que enviar a documentação para a universidade, tínhamos que decidir se ficávamos num dormitório ou se alugava a casa. E como fiquei no dormitório, tive que tratar disso com antecedência. De resto, foi a única coisa que tratei com antecedência. As malas foi no dia anterior. Mas tiveste de ter algum certificado de habilitação linguística? Não. Na altura supostamente precisava de B2, mas depois nunca ninguém me pediu certificado. E preços de quartos, principalmente na Polónia? Assim, no dormitório eu pagava 100 euros aproximadamente, com tudo incluído. Era um preço muito baixo comparativamente a Portugal. A nível de casas, eu acredito, não tenho a certeza, mas acredito que ronda o que pagamos aqui. Um bocadinho menos, se calhar. Quando chegaste à Polónia, à universidade, como é que foi essa recepção? Foste bem recebido? Tinhas o Buddy Program, a ESN, funcionavam nessa universidade? Sim, imagino, eu fui no ano em que o Covid estava muito intenso, digamos assim, por isso o ESN não tinha muita liberdade para fazer atividades presenciais, mas como na Polónia é outro mundo, eles acabaram por organizar sem ser pela ESN, mas sim, acabei por ter um acompanhamento bom relativamente ao programa da ESN. Também havia um programa de buddies, em que cada um tinha um mentor, que foi muito importante, principalmente para escolher as cadeiras e inscrever-me. Porque é um bocadinho diferente, nós escolhemos as cadeiras aqui e os professores estão em equivalência, mas quando chegámos à Polónia tínhamos que nos inscrever novamente. E como aquilo está tudo em polaco, é importante ter um bom mentor e alguém que te ajude nessa fase. Pois eu ia te perguntar se tinha sido difícil comunicar com as pessoas, se falavam muito inglês, se não falavam. É assim, a malta da nossa geração fala bem, uma grande parte. A malta mais velha não, por isso na universidade acabou por ser um bocadinho difícil. E desculpa. Não, eu ia dizer que eu só fui uma vez à universidade, na verdade, porque tinha as aulas maioritariamente online, por isso eu só fui lá buscar o meu cartão de estudante, nunca mais fui à universidade, por isso não consigo dar grandes pormenores à universidade. E achaste que era mais fácil, mais difícil? Meta-avaliação era semelhante? Quais foram as tuas maiores diferenças? É um bocadinho diferente. Eu tive que fazer 7 cadeiras para ter no mesmo número de créditos do que aqui em Portugal. E os professores, não sei se é por sermos estudantes de Erasmus, mas acho que considero que tive muita sorte nos professores, apanhei professores muito fixes. O método é um bocadinho diferente, algumas cadeiras é como aqui, temos um teste e um trabalho, outras é só um projeto, por isso foi fixe. É por ser aluno de mestrado também, acho que é por causa disso. Pois, se foste a Erasmus em mestrado, Sim. É importante dizer também. Então, mas quais foram as principais diferenças que sentiste entre portugueses e polacos, ou dentro de Erasmus, acabas por contactar com pessoas também de outras nacionalidades? Como é que funciona o teu grupo de Erasmus? Assim, os polacos têm fama de ser um bocadinho arrogantes ou não tão simpáticos, mas a minha experiência foi muito boa. Todos os polacos que conheci, ou quase todos, eram incríveis e tipo, não tenho razão nenhuma de queixo. E era o que eu estava a dizer há bocadinho, tipo, a malta mais jovem é mesmo fixe e tranquila, a malta mais velha é um bocadinho, se calhar, mais racista, mas está a mudar. Eu acho que daqui a uns anos a Polónia vai ser um país mesmo fixe. Pronto, ainda bem. Para se viver. Já é fixe, mas vai ser melhor a nível cultural. E pronto, sentiste algum choque de culturas? Havia ali alguma coisa que os polacos faziam que te fazia assim um bocado de impressão, que era completamente diferente? Não, assim, eu acho que nós portugueses somos um povo muito mais aberto, dizemos sempre obrigado, faz favor, sei lá, somos muito mais simpáticos e cordiais. Eles não são tanto, mas a partir do momento
que eles te dão mais espaço e começas a conhecer melhor, percebes que são boas pessoas também. Não são tão abertos como nós. Eu estava a contar até essa história há bocadinho. O único polaco que tinha problemas, porque no meu dormitório nós dividíamos tipo a casa de banho e espaços comuns com 3 quartos. E tinha um polaco que já tinha, sei lá, pai, 30 anos, que era mesmo agressivo, falava mal português e era mesmo atrofiado, digamos assim. E uma vez deixou-nos um bilhete a mim e ao Castro, que estava no meu quarto, todo traduzido. Ele deve ter escrito em polaco e traduziu no Google ou assim, a dizer que tínhamos que limpar a casa de banho, tipo uma ameaça. Mas pronto, depois nunca aconteceu nada. Mas nunca me disse boa tarde nem bom dia. Olhava para mim, parecia que me matava só com o olhar. Mas foi o único, de resto foi tudo top. Pronto, então como é que tu comunicavas com os locais? Sei lá, tentar falar inglês. Quando não dava, era por gestos ou sei lá. Pois, e entretanto tentaste aprender algum polaco? É que temos aqui um testezinho para ver se tu sabias assim algumas palavras, o básico. É assim, a palavra melhor que eu sei é curva, mas se eu disser em português vais ter que pôr um pi, por isso é melhor não traduzir. Pronto, as palavras que eu tinha eram mais family friendly. Ok, qual é que tens aí? Então, como é que se diz olá em polaco? Eu devia saber esta. Acho que é Dzień dobry. Ui, não é como aparece aqui. Não, o que é que No Google aparece? Tradutor dizia Vitam. Vitam? Não, acho que Dzień dobry é bom dia. Ah, E como eu acordava sempre cedo, eu só dizia Dzień dobry. e obrigado. Obrigado. Pô, como é que eu não sei isto? Que vergonha. Não sei. Afinal, Como é que é? não me obrigues a pronunciar isto, Olha, eu não diz, sei falar a ver, se, polaco. a ver se eu me lembro. Começa por D. Dizia cuia. Dziękuję. Yeah. Dziękuję. É Pronto. isso. E por favor. Eles não dizem, por favor. Não, só mandam. Como é que é também? A ver se eu sei. Pros. Yeah. É isso. Mas não sei dizer também muito bem. Pois nem eu. Estou aqui a tentar arranhar o polaco. Tiveste bem? Pronto. Eu por acaso tento. O país era caro, já sei que pelo menos dormida não, mas também tinha uma moeda diferente. Sim. Não era muito caro. Acho que no geral é tudo mais baixo que Portugal. Acho que se calhar só o alojamento, ou se fosse casas, é que se aproxima. De resto é tudo mais baixo. E entradas em discotecas. Era barato também. Muitas não pagavas. E normalmente a discoteca que nós íamos mais era 5 euros. Pagávamos. Era 4 euros e qualquer coisa, quase 5. E tínhamos 2 bebidas, por isso era barato. Realmente vale o preço. Era fixe. E a nível, pronto, de festas, sei que estavas em Covid, mas também sei que na Polónia continua a haver festa e... Eu tinha um amigo que dizia que nós estávamos na Polónia sem lei e era tal e qual. Na altura que eu fui, o Covid estava, como eu disse, nós em Portugal, eu fui no fim de fevereiro de 2021 e nós éramos o país, não sei se lembram, que tínhamos o rácio por número de casos por dia era o mais alto da Europa, não sei se lembram dessa altura. E quando eu cheguei, eu e o Castro, nós chegámos de domingo para segunda, na segunda havia já uma festa e nós fomos de máscara, tipo, obviamente tínhamos muito cuidado aqui em Portugal e espreitámos na discoteca e era uma festa completamente normal, tipo, ninguém com máscara. E nós nos primeiros 20 minutos estávamos um bocadinho apáticos, mas depois começou e nunca mais acabou. Mas sim, havia na mesma festas, sim, estava tudo normal. E apesar de estás em Covid, sentiste espírito académico na universidade ou... Pois, é como tu disse, a maior parte das minhas aulas eram online. Ou seja, nunca fui à universidade, só fui mesmo uma vez. O espírito académico que tínhamos era entre a malta de Erasmus. Eu conheci muita gente de Erasmus e locais polacos eram os do dormitório. Ok. Por exemplo, durante o Erasmus fizeste muitas viagens, acabaste por conhecer a Polónia. Fiz muitas viagens à Polónia, conheci quase todos os pontos mais importantes da Polónia. E depois, nos últimos dias de Erasmus, nos últimos 8 dias, fiz uma tour pela Europa. Por isso não viajei bastante. E algum conselho? Como é que tu conseguias fazer tantas viagens? É assim, eu vou ser mesmo honesto. Estava a Beatriz e a Catarina, foram 2 colegas aqui do nosso curso que foram connosco e elas é que tratavam de tudo. Por isso o conselho é ligar à Beatriz, que ela trata de tudo. Não, mas ela estava sempre muito atenta a preços e depois nós aproveitávamos para viajar no fim de semana, normalmente. E era estar atento e ligar sempre para os locais, não só marcar no Booking. Era mesmo uma questão de estar atento e procurar as melhores ofertas. Nós viajávamos também quase sempre numa carrinha, tipo, em vez de irmos de comboio ou estávamos a alugar carros nas marcas na internet, alugávamos uma carrinha de 9 lugares a um local de lá, que era top, ficava mesmo barato.
Por isso, Ok, é mesmo, são é mesmo dicas. procurar. Mas lá está, foi as amizades com os polacos que fizemos que nos ajudaram nessas. Que senão íamos fazer como as outras pessoas, alugar na internet ou assim. Flixbus. Não havia por causa do Covid na altura. Ah, pois. Ahm, mas, por exemplo, nessas viagens, quais foram os sítios que mais gostaste de visitar na Polónia? Na Polónia, a cidade que eu mais gostei foi Cracóvia. Eu fui a Auschwitz também. Foi muito fixe. Gdansk também é muito fixe. É uma cidade com praia e, sei lá, mais turística também. Varsóvia também é muito fixe. Mas é uma capital europeia também. É mais comum do que Cracóvia ou Gdansk. Mas se calhar eu gostei dessas a nível de arquitetura, sei lá, de monumentos, etc. As viagens que eu desfrutei mais, se calhar foi Zakopane, que é nas montanhas, onde faz ski e essas aventuras, e também Vietchady, que é uma cidade que quase ninguém visita na Polónia, pelo menos eu não conheci ninguém que tivesse visitado, só que esses amigos polacos disseram que tínhamos mesmo que ir lá e foi mesmo incrível. Então, realmente deu jeito de conhecer os Sem locais. dúvida, a experiência era totalmente diferente se não os tivéssemos conhecido, por isso eu acho que o networking, conhecer pessoas é mesmo importante para teres uma experiência mais rica. E esses são aqueles que tu conheceste no dormitório? Sim, são esses. Ok. E dentro da cidade onde estavas a fazer Erasmus, qual era o sítio que tu mais gostavas ou o que é que tu mais gostavas de fazer na tua cidade de Erasmus? É assim, depende das horas que estás a falar, mas durante o dia há uma rua muito conhecida que é a Piotrkowska, que tem tipo 4 km a pé, é mesmo top. Tem bares dos dois lados, tem lojas, sei lá, é mesmo fixe. Podes ir todos os dias e tens sempre um sítio diferente para ir, porque é mesmo grande. Acho que é até a parte mais conhecida da cidade. Depois eles acabavam por ter também muitos parques naturais, ou não eram muitos, mas tipo 2 ou 3, mas eram muito grandes, ou seja, podias ir a muitos pontos. Era muito fixe. Essa parte. Pronto, e na noite? Não há assim nenhum conselho que te consigas dar da noite? Que tipo de conselho é que estás a pedir? Não, a noite lá era mesmo fixe. Como estava a dizer, eu tinha ideia do que eu via, que a Polónia podia ser um país não muito seguro ou a ter alguns problemas. E eu nunca tive um único problema, nem com polacos, nem com pessoas de Erasmus. Era um ambiente muito chill. Também quem organizava essas festas, como eu te disse, era a malta da SN, não pela SN, mas que está habituada a organizar esse tipo de eventos e tinha as coisas sempre controladas. Era mesmo fixe. Há assim alguma história que tu queiras partilhar sobre o teu Erasmus? Sim, posso partilhar algumas. Estava a falar das viagens que fiz e a primeira viagem que fui foi a Zakopane, que é, não sei se algumas pessoas devem conhecer, que é muito conhecida para fazer ski, pelas montanhas, etc. E aquilo, na altura que eu fui, a neve estava a nevar muito, mas para fazer ski era necessário ter uma certa quantidade e a neve estava a acabar para fazer ski. Ou seja, eu tinha mesmo que viajar, que ir lá naquela semana, que era na segunda semana que estava na Polónia. As nossas colegas portuguesas tinham conhecido esses polacos, foram elas que conheceram que eram do piso delas, do dormitório, e estavam a dizer que queriam ir a Zakopane, tínhamos que ir naquela semana, não havia outra hipótese, senão não íamos poder esquiar, nem aproveitar a cidade. E então um dos polacos tratou de tudo, nós nem os conhecíamos, tratou de tudo, reservou-nos uma casa, arranjou-nos a tal carrinha, para depois irmos para lá. E quem nos levou não foi esse polaco que arranjou tudo, foi um amigo dele, que nós nem conhecíamos. Ou seja, nós fomos na Polónia, estávamos lá uma semana, um país supostamente não muito seguro, com um polaco de 29 anos, que andava sempre com o seu cap e de fato treino, parecia um gangster autêntico. Levou-nos a carrinha para Zakopane, para as montanhas. E foi mesmo. Na altura parecia um bocado estúpido, se calhar vamos arriscar, vamos com uma pessoa que nem conhecíamos. Mas foi incrível. E ele não falava inglês, atenção. Era tipo, mesmo pouco. Foi mesmo. E outra coisa muito interessante, ele foi principalmente connosco porque é mesmo difícil guiar na neve. Se não tiveres prática, ainda por ser uma carrinha de 9 lugares, é mesmo difícil. Então ele ia supostamente para nós guiarmos e ir mais seguro. Só que na altura que nós fomos, acontece esta bocadinho, na altura que nós fomos, estava a bater aquela música, It's Friday, pronto, e esse polaco adorava a música. Então ele punha essa música nas alturas e nós íamos tipo nas curvas, contra curvas cheias de neve, mesmo perigoso, carros a passar para o outro lado, essa música a bombar e ele ia conduzir e a ver um jogo de futebol ao mesmo tempo. Nós íamos com ele para ser mais seguro e estamos vivos todos. Mas ele era mesmo, esquece, era o Martin. Muito importante na minha experiência de Erasmus. Mas alguma história com esse polaco? Sim, tem muitas histórias desse polaco. Sei lá, como eu estava a dizer, ele falava muito mal inglês, muito mal. E nessa mesma viagem também, por acaso, nós ficámos num hostel, sei lá, acho que era um hostel. Só que tínhamos que pagar em dinheiro.
E tinha, pronto, aquilo não é euros, é zlotys, é a moeda deles. Então nós levantámos o dinheiro que achávamos que era, mas depois quando chegámos lá faltava algum dinheiro, sei lá, não sei, para 40 euros. Pronto, e nós não tínhamos para levantar, estávamos no meio do nada e dissemos: Marci, não dá para levantar dinheiro, temos que pagar ao senhor, não sei o quê. E ele só falava mesmo mal inglês, como eu disse, ele só fazia assim 5 minutes. E foi lá falar com ele e passado disse: pronto, está resolvido. E foi menos 40 euros que pagámos. Não sei, ele era Malta, incrível. conselho, deem-se com pessoas polacas que eles são Sim, capazes de vos ajudar sim. muito. Eu acho que eles tinham medo dele, porque ele parecia mesmo um gangster autêntico. Mas era um bebê grande, tipo, ele era mesmo simpático, mas parecia, não sei, era muito fixe o Marci. Quais são, assim, as tuas maiores dicas e conselhos para quem possa ir de Erasmus para a Polónia? Olha, eu acho que não é nem só para a Polónia, eu acho que primeiro é mesmo decidir o que é que querem da experiência deles. E depois é conhecer o máximo de pessoas possível e entrar mesmo no espírito de Erasmus, que é dar-te bem com toda a gente, querer conhecer as pessoas e participar nas atividades. Mas acho que é esse o conselho, é aproveitar ao máximo, porque passa mesmo rápido. E, por exemplo, o Revolut, acabaste por usar bastante. Pois. É que é um conselho que normalmente as pessoas dão, porque O quando a Revolut moeda é importante. diferente. O Revolut é importante. Eu e o Castro, como preparámos tudo à última, o cartão não chegou a tempo, só tínhamos a aplicação, por isso para levantar tínhamos sempre que enviar para alguém, mas o Revolut é importante, porque pagas muitas taxas, depois se for com o seu cartão, comprar as coisas. Pronto, nós aqui para testar um bocadinho os teus conhecimentos, não da, um bocado da cultura polaca, temos aqui um joguinho. Desculpa. Consegues identificar este prato? Ou tu não foste assim muito para a gastronomia tradicional? A comida lá é muito mais fraca que nós, eu acho que nós aqui temos uma gastronomia muito boa, não faço ideia o que é isso. Isto é uma sopa de rabanetes que se chama... que eu agora tenho que conseguir ler isto e não sei dizer isto em polaco. Schlodnik. Nunca ouvi falar. E graças a Deus, porque isso não parece nada bom por cá. E este, sim. Esse eu sei. É pierogi. Ui, muito bem. Mas é mesmo fraco, estou a avisar. É? Não disso. Tinha bom aspecto. Parece rissóis, não é? Mas não é. É mesmo. É muito pior. Não, elas comem mal lá. Pronto, e esta rua tu já falaste há bocado. Essa é a Piotrkowska. É o fim, esse é o fim da rua. Ok, conseguiste ver no meio disto tudo pixelizado. Porque eu conhecia a igreja, era o meu ponto de referência. A igreja é o teu ponto de referência. Lá ao fundo, é. Isso diz muito teu Erasmus. Pronto, assim, não tens mais nenhuma sugestão, conselho, assim, uma coisa que eu me tenha esquecido de perguntar? Eu aconselho a nível de estadia as pessoas irem para um dormitório e não ficarem em apartamentos, porque é um espírito mesmo diferente. Acho que é um conselho importante. Depois é o que disse há pouco, conhecer o máximo de pessoas possíveis, interagir ao máximo, porque fazes amigos em todo o lado do mundo e é top. Vai beneficiar a tua experiência também. E é importante também conhecer os locais, eu acho que há muita gente que vai dar Erasmus e acaba por não conhecer ninguém do país. E é importante para te mostrar sítios, sei lá, dar-te conselhos. Essa questão que eu disse das viagens, poupámos mesmo muito dinheiro por conhecer os polacos. Por isso, acho que é top. Pois eu até tenho uma ideia que normalmente a malta quando vai de Erasmus acaba por se fechar em grupos de Erasmus e não conviver muito com... Sim, acontece muito. Eu acho que nós até fomos um bocadinho mesmo exceção à regra por causa dessa questão do dormitório. O nosso dormitório era para a malta de Erasmus, mas só tinha polacos praticamente. A malta de Erasmus era praticamente, tinha 7 ou 8 pessoas, ou seja, nós estávamos sempre rodeados de polacos. E isso foi mesmo fixe, porque durante o dia estávamos com a malta de Erasmus e quando estávamos em casa, no dormitório, estávamos com polacos, foi muito fixe. Pronto, nós queremos agradecer muito por teres vindo e como estamos quase a terminar o nosso episódio, não queríamos deixar de sair daqui sem um miminho. Pronto. Obrigado. E o nosso Val da Milano. A Milano é o nosso patrocinador oficial e para te contextualizar a ti e a todos os que nos estão a ouvir, a Milano é uma gelataria de referência na cidade de Aveiro que conta com 3 espaços, um na Avenida Lourenço Peixinho, um na Praia da Barra e outro na Praça de Peixe. Na Milano da Avenida podem provar os brunches, os omeletes, as tapiocas e à hora do almoço também têm as pizzas que são deliciosas e na Milano da Praça de Peixe podem sempre desfrutar de um gelado, de um crepe, de um waffle, conforme seja o vosso gosto. Que bem vendido foi. Queremos agradecer muito a tua presença novamente e acho que falo por ti quando digo que qualquer pessoa que tenha alguma dúvida pode falar contigo. Claro que sim. É um gosto. Obrigado.